Já estamos aqui com a doutora Renata, ela que é defensora pública aqui em Itapurá, tem feito um trabalho maravilhoso e o melhor de tudo, Franciel, eu não sabia que tinha defensoria pública aqui. Claro que a doutora Renata vai tirar todas as nossas dúvidas e você vai ficar ligadinho. Já agradeço a doutora, obrigado doutora por aceitar o nosso convite, tá bom? Muito obrigado. Seja bem-vinda à TV Buritis. E muitas pessoas talvez nem sabiam que tinha defensoria pública aqui em nosso município, né? Bom dia. Bom dia, Franciel. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Quando você me chamou para esse bate-papo, eu não hesitei em aceitar, Sim. né? Principalmente quando o tema é divulgar a instituição, na qual tenho muito Claro. orgulho de participar, e tão importante quanto a Defensoria Pública, né? E principalmente divulgar o nosso trabalho, né? Como você mesmo disse, né? Muitas pessoas não sabem da existência da Defensoria, e muitas pessoas não sabem, às vezes, que elas têm direitos, Verdade. né? E que tem uma instituição, um órgão público, gratuito, que pode auxiliá-las na busca desse direito, na luta por esses direitos, né? Então, desde que eu cheguei aqui, na comarca de Itapurá, em 2024, anteriormente, cheguei em janeiro de 2024, antes já existia a defensoria, porém, a defensoria pública não contava com um defensor lotado aqui na comarca de Itapurá. Existia o núcleo da defensoria, mas o defensor atuava em Cuiabá, em cumulação aqui com as funções aqui de Itapurá. Então, era humanamente impossível que ele desse conta de todas essas demandas, né? Mas eu aceitei esse convite, então quero agradecer, né? E dizer que realmente existe essa dúvida do que é a defensoria, né? Muitas pessoas não sabem qual é a função que a gente exerce, qual o trabalho que a gente desempenha. E isso, né, não sou eu que apenas estou dizendo, né? Existem pesquisas e foram feitas aí por instituições sérias de pesquisa de dados e as pessoas, essas organizações foram às ruas, né, para perguntar à população diretamente: você sabe o que é defensoria? Qual é a função que a defensoria exerce? Né? E a gente foi surpreendido com a maioria das pessoas não sabe para que serve a defensoria e nem qual o trabalho que a gente desempenha. E a parcela da população que sabe da existência da defensoria prontamente responde que a Defensoria Pública é um advogado público que atua quando as pessoas não possuem condições financeiras de pagar por um advogado. E, de fato, Franciel, isso é uma verdade, mas é apenas um braço da Defensoria, né? Apenas uma parcela do que a gente aí pode contribuir. Né? Muito a gente ouve falar do Ministério Público, do Judiciário, então qualquer pessoa que você pergunta, a pessoa sabe o que é um juiz, o que ele faz, o que faz o Ministério Público, mas a defensoria, quando se sabe da existência dela, é só mesmo nesse viés de pessoas que não podem pagar para um advogado. E eu costumo dizer que a defensoria é bem mais do que isso, né? A defensoria, eu costumo dizer que ela é transformador de vidas, porque a gente atua tanto com pessoas que não podem pagar, mas também aquelas que, embora até tenham condições, estejam passando por alguma situação de vulnerabilidade, né? A gente atua na questão de mulheres vítimas de violência, ajudando a encerrar esse ciclo de violência e reconstruir suas vidas, ações de saúde, né? Conseguir um medicamento que às vezes pode fazer a diferença entre a vida e a morte daquela pessoa. A gente atua também em crianças com deficiência, né? Nessas questões que às vezes a criança tem um transtorno de espectro autista e ela precisa de um profissional de apoio dentro de sala de aula. Isso também é uma conquista que a Defensoria ajuda, né? Muitas pessoas que vivem na zona rural e que às vezes não tem sequer documento, não sequer existe oficialmente no mundo, não tem um registro de nascimento. E a Defensoria atua também nessa luta. Então, assim, eu costumo dizer que a gente está do lado da minoria, de dar voz realmente àquelas pessoas que, por um grande período de sua vida, receberam só a negação de direitos, né? Portas fechadas. E aí ela encontra na Defensoria, nessa instituição, né, uma forma de se mostrar para o mundo, da gente dar voz a essas pessoas que realmente são invisibilizadas, né? E um exemplo, assim, que aconteceu na minha atuação da Defensoria Pública, né? A gente costuma conjugar esse verbo que não existe, que é o defensorar. Sim. Então, antes de ser defensora aqui na cidade, eu era de outro município, aqui no estado de Mato Grosso. Antes, né, de estar no estado de Mato Grosso, eu também prestei concurso para a Defensoria Pública do Pará e atuei lá como defensora. E numa dessas minhas atribuições em um desses municípios aqui do estado, aconteceu uma demanda assim, muito interessante que é bom para a gente poder concretizar e exemplificar essa questão realmente desse outro viés de defensoria que é fora dessa condição apenas de quem não pode pagar, né? Uma professora aí que estava participando de um processo seletivo do município
procurou a Defensoria Pública porque existia uma fraude no concurso público. Ela foi fazer a prova e as questões da prova eram questões repetidas de um certame anterior. E ela nos procurou, a gente entrou com uma ação civil pública, conseguiu anular o certame e as pessoas conseguiram participar de novo do concurso, e aí de forma justa, transparente, com igualdade de condições para todos que estavam ali participando desse processo seletivo. E aí o que me marcou muito foi que quando tudo terminou, né, e a gente conseguiu esse sucesso, ela voltou à Defensoria, me deu um abraço, agradeceu, né, e falou assim, olha, quando eu procurei a Defensoria, as pessoas meio que riram de mim, né, duvidaram. O que você vai fazer na Defensoria? A gente já tentou de tudo, a gente já foi no Ministério Público, não conseguiu nada. E ela falou assim, vocês eram minha última esperança. Então, Franciel, eu acho que a Defensoria, ela retrata isso, sabe? Sim. Da gente estar realmente pegando aquelas pessoas que é a última esperança ali de conseguir alguma coisa, de ser ouvida, né, num sistema que às vezes parece que não foi feito para todo mundo. Né? Eu acho que a Defensoria, ela existe como uma instituição para promover essa igualdade. A igualdade de todos ao acesso à justiça, para que todos, que não seja um privilégio de poucos, mas de todas as pessoas que precisam aí da justiça. E é importante, doutora, até que você comentou, Franciel, vim para cá em 2024, não havia um defensor público, uma defensora aqui no município, era tudo online, né? Mas tinha a estrutura física, mas não tinha um defensor em si. E com certeza isso atrasa muito, atrapalha muito. Mas hoje, após aquela audiência que nós participamos na Câmara de Vereadores, porque o fórum está em reforma, e nós fomos apresentados a você, e aí eu até conversei com o pessoal aqui da TV sobre a Defensoria em si, muitas pessoas começaram a indagar e falar, eu não sabia, então nós temos, legal, vamos procurar, vamos saber, traz ao vivo e tal. Então isso também é um divisor de águas, né, doutora? Para as pessoas que estão em casa acompanhando a nossa audiência e entender que às vezes a causa parece perdida, mas sentando contigo, sentando com a sua equipe, que eu já vi que é uma equipe muito bem preparada, com certeza talvez consiga aí reverter situações como você conseguiu reverter, né? Sim. E, Franciel, é uma curiosidade isso que eu vou trazer, né? Porque a gente fala que a Defensoria, ela tem uma identidade muito próxima ao assistido, Sim. Porque nós, como instituição, né, também fazemos parte, pelo menos num passado que não é tão distante, da minoria do sistema de justiça. E por que eu digo isso, né? Porque a Defensoria, durante muito tempo, ela não se conseguia fazer presente em todos os municípios, né? Porque a gente não tinha uma estrutura física, a gente não tinha um orçamento, a gente não tinha condições de chamar as pessoas que eram aprovadas no concurso público para ser defensor, não se tinha esse financeiro para se instalar, né, a Defensoria em todas as comarcas. E a gente costuma dizer e brincar, né, que a gente é o primo pobre da justiça, porque, tal qual o assistido, a gente faz parte dessa minoria e durante muito tempo, e ainda hoje, a gente corre atrás desse fortalecimento da Defensoria e de nos mostrarmos presentes, né? Dentro desse sistema de justiça que, para a gente também, ainda, né, estamos engatinhando aí para esse pé de igualdade com o Ministério Público e com o Judiciário. Hoje estamos bem mais próximos disso. Mas até pouco tempo atrás, e isso eu digo pelo menos no estado de Mato Grosso, tem 1 ano que essa situação se reverteu. Nossa! Só a partir de 2024 a gente conseguiu implementar a Defensoria em todas as comarcas do estado. Né? E aí a gente pensa assim, não dá tanta importância porque a gente não está em algum município ainda que tenha muita precariedade. Sim. Mas se você parar para pensar, município de Colniza, Vila Rica, Porto Alegre do Norte, Cotriguaçu, são municípios que se uma mãe solo quisesse procurar, né, os direitos dela de conseguir uma pensão alimentícia para o seu filho, ela não tinha quem se socorrer. Ela ficava realmente sem ter acesso à justiça, ou pelo menos não de uma forma tão facilitada. Nossa. E isso realmente, quando você vê que bem perto da gente, né, tem pessoas que não têm os direitos mínimos aí, né, de lutarem pelo mínimo dos seus direitos e às vezes aquilo nem sabe que tem esses direitos. Sim. Né? Eu digo também que a Defensoria, né, ela serve para dar essa luz nesse quarto escuro. Né? Porque se a população ela não sabe nem que ela tem direitos, então ela não tem nem como procurar. Né? Então é importante que a população até, para que se estabeleça como direito do cidadão, para que se estabeleça como uma comunidade, saber, né, os seus direitos, saber que ela tem direito de lutar por eles e principalmente que existe uma instituição aí, né, que está aqui para acolhê-las, sabe? Verdade. E é o que você falou, a equipe da Defensoria é uma equipe muito dedicada, né, e a pessoa pode ter certeza que, precisando, vai encontrar
profissionais, não só no âmbito jurídico, mas que também estão lá para acolher, né? Para ouvir sua história, para olhar no olho do assistido e falar, olha, a sua história importa, né? A sua luta também é a nossa luta. E a gente procura deixar isso muito claro, porque às vezes a pessoa só precisa de ser realmente ouvida, né? Ainda que juridicamente ela não tenha uma solução para aquele problema naquele momento. É importante. Olha, para você que está em casa nos acompanhando, ligou a televisão agora. Franciel, o que está acontecendo? Quem que é essa mulher aí? Ela é a doutora Renata, defensora pública aqui do nosso município. Ela que nós conhecemos há pouco tempo, mas nós já temos visto, o ótimo trabalho que a defensoria tem realizado aqui no nosso município, mas tem um endereço. Tem o telefone aí na tela, no rodapé do televisor, você está acompanhando o endereço e também o telefone, aonde você vai poder entrar em contato. Franciel, eu tenho dúvidas. Consigo? Consegue, gente. Vai lá, conversa com as meninas ali que trabalham e trabalham bastante em prol da população, mas principalmente a doutora Renata vai estar à disposição para ouvir as histórias, para tentar entender e, claro, tentar aí, como ela mesma falou, fazer algo diferente e mudar aquilo que parece que não tem jeito. Eu tenho certeza que muitas coisas boas podem ainda acontecer. E, doutora, você fica à vontade, tem muitos assuntos para falar, mas eu tenho uma dúvida. Posso te perguntar? Claro. Doutora, não é só quais são como que eu posso dizer, a área que a defensoria trabalha. São todas as áreas? Qual que é a área que a defensoria trabalha? Com certeza é até a dúvida do público que está em casa. Franciel, a defensoria atua em todos os campos da área jurídica, tá? Exceto previdenciário, porque realmente isso fica atribuído à Defensoria Pública da União. Então, se a pessoa tiver aí na cidade de pedir uma aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, realmente não tem como a defensoria atuar e também não atua nas questões trabalhistas. Fora isso, se é questão de família, se também é uma questão criminal, de consumidor, né? Essa questão do benefício previdenciário é importante a gente ressaltar que agora, né, a gente tem recebido muita procura dos idosos, né, que estão sendo descontados aí do seu benefício previdenciário sem nunca ter contratado nenhum empréstimo, não ter feito nenhuma associação, autorizado o desconto. Sim. E a gente tem recebido muita demanda disso também. Então, se a hipótese for essa, a gente consegue ajudar, né? Fora isso, realmente, se for uma outra questão previdenciária, a pessoa tem que procurar aí um advogado particular ou então a Defensoria Pública da União. E questão de horário, quais horários que a defensoria está aberta ali para atender o público? Franciel, eu quero deixar aqui um convite, tá? Para todas as pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, se não uma pessoa, mais algum amigo, um vizinho, um parente, que nos procure na defensoria. A gente está ali na Avenida Paraná, próximo ali do Banco do Brasil, no 2º andar. A gente atende de forma presencial, de meio-dia às 17, todos os dias de segunda a sexta. Sim. E também existe um telefone de contato, que eu pedi para vocês colocarem depois ali, que é um telefone que a pessoa pode agendar esse atendimento. A gente trabalha através de agendamento, para que as pessoas não fiquem ali muito tempo também esperando ser atendido. Então, a gente faz um agendamento, filtra, né, o que a pessoa quer, vê essa questão também financeira, porque, de regra, a pessoa tem que receber até 3 salários mínimos, a menos que seja uma outra demanda, como eu falei, que, né, esteja nesse campo aí da minoria, da vulnerabilidade, aí a gente atua independente da condição financeira. Mas, fora isso, precisa realmente demonstrar que ela pode ser atendida, né? E aí ela só agendar, comparecer lá, que a gente está aqui de braços abertos para ajudá-la a resolver o problema dela. Com certeza, eu tenho certeza, melhor dizendo, que as pessoas vão procurar. Já tem procurado, né, doutora? Tem, bastante. É bacana o trabalho da defensoria aqui em Itapurá. E, doutora, até vou pegar ela o pessoal fala de saia justa que fala. Uma vez eu falei de calça curta, a doutora Ana Paula. Eu estava conversando com ela em off aqui, enquanto nós estávamos no intervalo, sobre ter um quadro aqui no nosso programa sobre, pelo menos uma vez no mês, ela vir participar conosco. Vem um dia e participar sobre isso, mas nós ouvimos as perguntas das pessoas que estão em casa. O pessoal mandar pergunta para você poder responder, para o pessoal entender e, claro, sempre poder ficar ligado que pode contar com vocês. Então, doutora, nós vamos encerrar a nossa entrevista, mas pode mandar um abraço, fique à vontade, porque o espaço é teu nesse momento. Franciel, só quero deixar um convite especial agora para a população de Itanhangá. Boa, tá? Verdade. A defensoria, ela ainda fica um pouco distante, a gente atua também na demanda deles, mas ficamos um pouco distante, às vezes é difícil para eles comparecerem presencialmente. Sim. Então, a gente vai no dia 11 de julho fazer um mutirão presencial no CRAS para atender essa população de Itanhangá. Né? É um projeto que a gente já vinha pensando desde que eu cheguei aqui e agora a gente vai conseguir implementar isso. Então, no dia 11 de julho, quem quiser de Itanhangá comparecer para receber esse carinho,
esse acolhimento da defensoria e também tentar resolver algum problema que tenha, estaremos lá. E em breve, Franciel, de repente a gente vai até conseguir divulgar aqui isso posteriormente. Claro. A gente pretende fazer também um mutirão em Anaterra, né, que é um distrito daqui, Sim. Simeone, Novo Eldorado, que são pessoas que ainda têm um pouco também de dificuldade de comparecer aqui presencialmente em Itapurá. Sim, perfeito. E a questão de Simeone, eu estou em alguns grupos de Itanhangá e Simeone, vamos espalhar essa informação para o pessoal poder participar. Como Simeone pertence ao distrito de Itanhangá, com certeza o pessoal vai poder participar lá e eu tenho certeza, 8 de julho, né, doutora? 11 de julho. 11 de Isso. julho, qual vai ser o horário? De 9 às 17. Das 9 horas da manhã até às 17, lá no CRAS, dia Isso. 11 de julho. Vamos todos a nossa equipe lá Legal. para fazer esse atendimento. Então vai estar todo esse aparato que nós temos aqui em Itapurá, Todos lá. né, vão estar todos ali. Legal, muito bom. Gente, para você que está em casa, vou para o intervalo rapidinho, tá, comandante? O nosso último intervalo, depois tem mais reportagens. Doutora, mais uma vez te agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da divulgação, Franciel. Uma está honra. aberto o canal, tá bom? A TV Buriti está aberto, o que você precisar. Quando surgir situações, informações que queira divulgar, conte conosco, nós estamos à disposição, tá bom? Obrigada, Franciel. Vou para o intervalo, é coisa rápida, fica aí que é rapidinho e eu já volto com muitas informações ainda. Não saia daí.